Bom, hoje é dia 24 de outubro, agora é 10 para 6, eu vou começar as revisões do Anki. Eu tenho 35 cartas aqui para revisar e 20 novas que vão entrar em jogo, ok? Então vamos lá, vamos fazer a revisão. Revisões terminadas, 8 minutos aqui mais ou menos. Vamos fazer uma análise nos gráficos daqui do Anki, né? Ele dá várias informações relevantes. Vamos colocar o gráfico para um mês, né? Forecast, essa parte aqui são as cartas que vão vir, né? Então, por exemplo, amanhã eu vou ter quase 40 cartas para revisar, entre 30 a 40. No dia seguinte, né, vou ter essa quantidade aqui, pouco mais de 20. No outro dia, um pouco mais de 30, né? Então isso aqui é o número de cartas que nós vamos ter no futuro. Isso aqui é interessante, né, que ele mostra quanto tempo vai precisar para chegar na quantidade de cartas que você quer por dia, sem você adicionar nada. Exemplo, vamos supor que eu quero revisar 10 cartas por dia, tá? Porque 30 eu não tenho tempo, por assim dizer. Nesse caso eu tenho, tá? Só tô dando exemplo. E eu quero que a quantidade de cartas seja 10. Bom, então a partir daqui, ó, daqui 9 dias vai ser de 10 para baixo. Então eu fico 9 dias revisando todo dia sem adicionar cartas novas. Aí, a partir daqui 9 dias eu vou ter 10 cartas por dia para revisar. Obviamente esse número muda à medida que eu adiciono novas cartas, né? Então aqui é bom para ter uma previsão do nosso tempo. Aqui é quantas revisões foram feitas, né? Em azul são as cartas novas, em vermelho são as que errou pela primeira vez, e as verdes são as que estão sendo revisadas, né? As cartas mais antigas que estão sendo revisadas. Aqui é a quantidade de revisões por dia, em média, e aqui é o cumulativo, né? Porque ele tem essas linhas aqui, é a soma de quantas cartas a gente revisou no total no mês. Aqui tem o tempo, né? Que demorou, o tempo médio, aqui são os minutos, e aqui é o cumulativo do gráfico inteiro. Então a média aqui está sendo essa daqui, ó, né? Média está sendo aqui, né? Então considerando os últimos dias aqui, né? É coisa de entre 6 a 8 minutos. Então aqui a frequência de adição, pode ver que está aumentando um pouquinho, né? A cada lição que eu estou fazendo está tendo mais cartas novas. Hoje eu não adicionei nenhuma. Aqui são os intervalos, né? Em média, quantas cartas tem que demora tantos dias, né? 5 dias, 10 dias, 15 dias para revisar novamente. Enfim, aprender a usar esses gráficos é legal, porque ele mostra bastante informações sobre os estudos. Aqui nos estudos eu estou começando a segunda semana, né? E esse capítulo ele tem muita palavra isolada. Então beleza, frase, mas tem muita palavra isolada. Inclusive essas palavras aqui, ó, eu lembro quando eu estudei pela primeira vez no curso que eu fazia, na época eu não conseguia decorar, porque olha só, essa palavra aqui, ó, Jojun significa os primeiros 10 dias do mês. Chujun é os 10 dias do meio do mês, né? E essa daqui, Gejun, são os 10 últimos dias do mês. É uma coisa que assim, eu nunca usei, nunca precisei usar ou vi alguém usando na prática, mas costuma ser ensinado. É interessante saber, sim, né? Entretanto, tem muita palavra isolada, né? São palavras tipo antes de ontem, coisas assim. Todas as frases, né? Por menores que sejam, eu já coloquei, já anotei elas aqui para adicionar no Anki. Só que as palavras isoladas eu vou pesquisar pequenas frases com elas, nem que seja a própria definição dela em dicionário monolíngue, né? Para não adicionar palavra isolada no Anki, adicionar pequenas frases. Já adicionei essas daqui, já tem as primeiras frases no Anki. Falta essas dos exercícios. Aqui um exemplo dessas palavras sendo usadas, né? Kondo no konsato wa, então próximo concerto, né? Concerto musical. Sangatsu no gejun ni arimasu. Ele é nos últimos 10 dias do mês de março, ok? Então aquela palavrinha que eu mostrei sendo usada na prática. Bom, então como não são todas as palavras isoladas que eu preciso, eu coloquei um pontinho nas que eu quero pegar alguma sentença que utilize elas, né? Agora com todas as sentenças aqui, é o processo de adicionar no Anki. Eu vou fazer igual eu fiz no último dia, à medida que eu adiciono, eu coloco as observações. Pronto, tudo adicionado, pouco mais de 20 cartas hoje. Hoje essa lição foi uma lição com uma quantidade menor,
vai ter mais umas 10 ainda que eu vou buscar, vou garimpar, baseado naquelas palavras que eu marquei, né? Nunca inventar a própria frase para colocar no Anki. Eu vou pegar a palavra e vou procurar uma frase que utiliza ela, e aí eu coloco aqui. Mas isso só amanhã. O estudo de hoje acabou. Agora são... Foca. Aí, 8h30. Não, 18h30, 6h30 da tarde. Foi mais ou menos aí uns 40 minutos de estudo hoje. Dia 25 de outubro, vou começar fazendo as revisões. E depois das revisões, eu vou pegar aquelas palavras de ontem, né, que não tinham frases, e procurar frases para elas. Então, tenho aqui 36 cartas antigas para revisar e as 20 novas que o Anki libera por dia. Prontinho, Anki devidamente revisado, 59 cartas hoje em 6 minutos. Dá para aumentar muito isso aí, né? Lembra no outro episódio que eu tinha feito essa listinha aqui, né, de gravação? Então, esse aqui já está concluído. A semana está finalizada. As dicas de como dizer em japonês do Instagram. Você pode acessar entrando no nosso Instagram. A gente faz essas dicas aqui no Stories, né? Tá aqui a dica. E aí depois a gente compila e publica aqui na linha do tempo. Então, Programa Japonês Online. Segue lá se você não está seguindo ainda. Então, o primeiro passo feito. Passar as palavras aqui para o computador. Agora a gente vai fazer um sentence mining, né? Buscar sentenças que usam elas. Uma boa fonte de sentenças é o próprio dicionário monolíngue, né? Então essa palavra aqui, ó, shiasate, ela significa o dia depois de amanhã. É tipo além do depois de amanhã, né? E a própria definição da palavra, ó, kyo kara kazoete mirai e yokame. O quarto dia contando no futuro após hoje, né? Ou então, asate no yokujitsu, o dia seguinte ao depois de amanhã. Eu posso montar uma frase, né? Não montar uma frase, mas eu posso colocar essa frase para eu revisar. E aí eu faço da seguinte forma, ó, vou mostrar qual frase que eu monto. Eu monto dessa forma, ó, a parte da frente da carta fica shiasate. Aí aqui tem a definição dela. Ou seja, eu vou ler a palavra e ler o significado dela. Eu não vou conferir o significado dela na parte de trás. A frase já é isso daqui, ok? Aí na parte de trás eu ponho, nesse caso não tem nenhuma, mas se tiver necessidade de leitura, né? Como ler determinado kanji ou significado de alguma palavra que esteja aqui na definição, que não é o caso dessa, aí eu coloco. Fiz isso com mais uma aqui, ó. Ganjitsu. Ichinen no saisho no hi. O primeiro dia de um ano. Ichigatsu tsuitachi, que é dia 1º de janeiro. Kokumin no shukujitsu de, então como feriado nacional, é um feriado nacional. Toshi no hajime o iwau, comemora-se o começo do ano. Então a frase inteira é a definição de dicionário após a palavra, né? Então eu vou ler a palavra, vou ler a definição, e isso é a frase que está no meu Anki. Aí uma coisa interessante de falar, né? Poderia na parte da frente colocar só a palavra e na parte de trás colocar a definição? Poderia, né? O Anki ele tem esse esquema de que você monta do jeito que você quiser, ele é livre. Entretanto, o meu objetivo não é ficar fazendo joguinho, não é ficar tentando adivinhar as coisas. Então eu não quero ver uma palavra lá e tentar lembrar da definição dela em japonês, como que fala ela em japonês. Eu quero ler. Então uma palavra é nova para mim, eu vejo a palavra, na mesma frase eu já leio a definição. Eu encaro isso como fazer input, né? Estou colocando conteúdo para dentro, eu estou lendo. Eu acredito muito no aprendizado através da leitura e da escuta, sem forçar a falar, sem forçar a lembrar das coisas. Não tem que ter muita forçação, tem que ser uma coisa natural. Então eu vejo lá e leio. Se eu esqueci a palavra, o significado de alguma palavra, eu confiro atrás. Na parte de trás, o objetivo é como ser um dicionário rápido ali, com uma ou duas palavras que no momento que eu estava adicionando aquela carta, ela era nova para mim e pode ser que eu esqueça, ok? Então, por isso que eu faço desse jeito. Uma outra dúvida que foi postada num vídeo antigo é: por que não coloca na parte de trás as definições das palavras retiradas de dicionário monolíngue? Eu faço isso às vezes, tá? Eu faço isso às vezes sim. Às vezes quando é uma palavra que talvez eu não entendi muito bem, vendo rapidamente num dicionário bilíngue, aí eu vou ler a definição dela num dicionário monolíngue. Aí a hora que eu monto a carta, eu coloco a definição. Agora, no processo do Anki, eu prezo muito pela velocidade, né? Eu não quero perder
perder muito tempo com o processo de criação, né, com a parte mecânica da coisa e nem com o processo de revisão. Pode ver que eu estou fazendo um trabalho aqui de pesquisa de palavras, montagem das cartas, mas eu não encaro isso como a parte burocrática do Anki, eu encaro isso como estudo. Eu tenho uma palavra lá, estou pesquisando frases que usam essa palavra, estou lendo essas frases, estou lendo a definição em dicionário monolíngue dessa palavra, ou seja, eu estou estudando. O ato de fazer isso é como se eu estivesse estudando um capítulo do material didático. Aí o processo de colocar no Anki ele tem que ser rápido, tem que ser simples, e quando eu for revisar ele, a ideia é que eu revise rápido, a maioria das palavras ali eu vou lembrar, né? E é uma ou outra que eu vou esquecer, talvez a leitura, esquecer o significado, e aí eu quero conferir rápido o significado. Poderia colocar assim no dicionário monolíngue em todas, só que se eu fosse colocar em todas, eu acredito que o processo ia ficar mais travado, né? Lembrando que a gente aprende estudando material didático, estudando conteúdo, estudando aula, e o Anki ele é uma ferramenta de auxílio para ajudar, para sistematizar o processo de revisão. Por isso que eu faço desse jeito, para ir mais rápido. E outra coisa que no caso da língua japonesa, a gente tem algumas ferramentas, como por exemplo o Rikai-chan, né? O Rikai-chan ou Rikai-kun, que é aquela extensão para o navegador, que só de você passar o mouse numa palavra, ele já traz a leitura dela, como ela deve ser lida em hiragana, e a definição em inglês. E eu acredito que isso é muito eficiente, porque é muito rápido. Às vezes você procura o significado de uma palavra no dicionário monolíngue, aí na definição dessa palavra tem uma palavra que você não conhece ou não sabe ler. Passou o mouse ali, ele já mostra. Ele tem um atalho também, que se você apertar a tecla C quando o pop-up ali está aparecendo, ele copia o conteúdo daquele pop-up para sua área de transferência e você consegue colar na hora que você vai montar a carta. Então eu crio carta muito rápido desse jeito, porque eu tenho uma frase lá, eu colo ela num editor de texto da internet, que pode ser o editorzinho do Google Tradutor, pode ser um formulário de envio de comentário num site, pode ser qualquer coisa. Você cola lá a frase, aí você passa o mouse em cima da palavra que você quer, e aí você aperta a tecla C, ele já vai copiar a palavra, como a palavra é lida em hiragana e as definições em inglês. Então é muito rápido, e como eu não quero gastar muito tempo no processo de criação em si, eu quero gastar mais tempo estudando, é por isso que eu faço dessa forma. Continuando aqui o processo, né, eu peguei a definição dessa palavra, Jojun, né? Lembra do vlog passado que eu falei, que é os 10 primeiros dias do mês, né? Palavras que a gente nem tem em português. Então aqui está a definição, né? Jojun, tsuki no saisho no toukakan, os primeiros 10 dias do mês, né? Aí eu peguei frases práticas mesmo usando essa palavra. Eu vou mostrar para vocês como que eu achei essas frases. Basicamente, eu gosto dessa ferramenta aqui, chama weblio.jp. Ele é um site que tem dicionário, tem tradutor, tal, mas o legal é que ele é japonês, esse site. Então ele não é focado em estudantes de japonês, ele é mais focado em japoneses estudando inglês. Mas ele tem um dicionário monolíngue e tal, e ele tem um sistema aqui de busca de frases, ó. E essas frases, elas são todas retiradas de artigos, ou são retiradas de base de dados dele, que ela é partindo do japonês para o inglês, né? Então, a chance de ter alguma coisa em japonês aqui que não é natural é muito pequena. Existe a base de dados do Jisho.org também, que às vezes eu uso, mas eu já encontrei muita coisa lá que eu não achei confiável. Então, hoje, a minha primeira fonte de busca de frases usando uma palavra específica é esse site aqui. Eu peguei 3 frases daqui usando essa palavra que eu acabei de estudar, ó. Frases simples, né? Frases do tipo I mais 1, sendo que I é o meu nível atual, mais 1 é porque tem uma palavra nova. Então peguei essas 3 aqui, tem a palavra que eu estava estudando. Essa palavra é só de... Interessante que só de pesquisar sobre essa palavra, ver a definição, ter visto lá no material, eu já meio que memorizei ela, né? Então vai ser só revisão, revisão, revisão. E quando a gente está revisando coisas assim, né? Que a gente... já memorizei a palavra, as outras palavras eu já sei, né? Então essa aqui tá, ó, Juni Gatsu Jojun Kara. Então, a partir dos últimos 10 dias de dezembro,
né? Kori hajimemasu, começa a congelar, ou seja, começa a ficar frio. Por mais que seja uma frase que num primeiro momento eu já entendo tudo, o ato de ficar revisando isso daí significa que eu estou sendo exposto a padrões, né? E quanto mais a gente é exposto a padrões, mais exposto a palavras, mais confiante a gente fica na hora de usar. Porque aí, como a gente leu bastante esses padrões, ele vem na cabeça a hora que a gente precisa. Olha como nesse Weblio aparecem umas frases muito massa, né? Já passei ela para cá, vou colocar com certeza. Porque, olha só, eu estava pesquisando esta palavra aqui, né? Sensengetsu, que é o mês antes do mês passado, tá? Então, olha só que massa essa frase. Sensengetsu ni jidou furikomi no moshikomi o shita ni mo kakawarazu. Então, apesar, ou independente de eu ter feito ou configurado o pagamento automático, débito automático do mês anterior ao mês passado, tokusoku ga kuru to wa, então vir um aviso, né? Um aviso ou uma mensagem de que não foi pago, que não foi feito, toa, doyu koto deshou ka? O que isso significa? É como se fosse talvez um cliente fazendo uma reclamação numa empresa de energia elétrica, telefone, alguma coisa do tipo. Ou seja, esse Weblio ele traz frases muito legais às vezes. Não é sempre que ele acha umas frases boas como essa, ele trabalha com frases mais curtas, mas tem umas muito boas também. Então nessa brincadeira aqui teve mais 13 frases novas, né? E eu nem comecei a sessão de estudos ainda. Essa aqui são de busca de frases usando palavras da sessão passada. Bom, vou finalizar por hoje. Aquelas cartas estão adicionadas. E mais à noite em casa eu faço o estudo do novo capítulo, que é o segundo dia da segunda semana. Todas as frases preparadas aqui, né, foram retiradas do livro. E as que tinha só palavra e não tinha frase de exemplo, eu fiz aqui já, ó, sentence mining. E aí eu pesquisei frases utilizando elas. No final teve aqui, se não me engano, 29 frases novas. Vou adicionar no Anki agora. Então semana 2 aqui concluída, dia 25/10, mais um dia fechado. Bom, então hoje é dia 26/10, eu vou começar revisando o Anki. Na verdade, começar não, já é de noite. E hoje não deu para estudar. Hoje eu tive um dia atípico, tive que resolver muita coisa na rua. Então eu vou pelo menos fazer as minhas revisões aqui, né? Vou fazer pelo celular mesmo, por isso que eu tô gravando aqui. Então, sentenças, vamos lá. Inu ga hito ni nareru. Kasurenji no hi o sukoshi chisaku shite. Shiasatte, kyou kara kazoete mirai e 4日目. Asatte no yokujitsu. ちょっとそこのワイングラスを取って。現実、1年の最初の日、1月1日、国民の祝日で、年の始めを祝う. Eu até falei dessa frase, né, no vlog no dia que eu adicionei. Eu errei aqui, ó, Ganjitsu, a leitura, eu falei Genjitsu. Mas ficou errado aqui, né? Slipa o soeru, organizar os chinelos, né? Soroeru, falei errado, falei soeru. Soroeru, nesse verbo. Colocar as coisas em ordem, né? Bom, então fica registrado aqui, revisão do Anki está sendo feita, né? Nesse dia 26 é a minha única atividade de estudos hoje. Hoje é dia 27 de outubro, agora são um pouco mais de quase 4 horas da tarde. Eu já passei aqui para o computador as sentenças que eu preciso pegar de palavras isoladas, né? Então essas sentenças eu busquei todas no Weblio e são as frases, são sentenças referentes a palavras isoladas aqui que eu achei pertinente ter uma sentença. O que falta para a sessão de estudos de hoje é pegar as frases prontas daqui já, pegar as frases dos exercícios e adicionar no Anki. E eu também não fiz a minha revisão de hoje ainda. Pronto, todas as frases estão aqui, inclusive as do livro, né? Sentenças do livro, já fiz todas as buscas. Tá finalizado aqui os estudos no livro. Tá um pouco escura aqui a imagem porque agora são 10h20 da noite, eu tô do lado de fora. Vou adicionar no Anki e com isso está finalizada a sessão de hoje.